Cipro TV novamente no ar, aqui nos estúdios do Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai chamar a sua atenção porque ele fala de uma coisa muito interessante que preocupa todos os brasileiros, que é o imposto de renda. E ele, batendo papo antes do programa, ele promete transformar o leão num gatinho manso. Para tanto, nós estamos recebendo aqui o professor Hipólito Leonardo Pereira. Muito grato pela sua presença aqui, para a gente discorrer um bocadinho de imposto de renda. E já começando, quem está obrigado a declarar o imposto de renda, professor? Todos que tiveram o trabalho remunerado e um valor acima de R$ 28.557, ou prestou serviços para pessoas físicas, também nesse montante, ou ainda aqueles que tiveram rendimento, por exemplo, de caderneta de poupança, de aplicações financeiras no valor acima de R$ 40 mil. E tem alguns outros rendimentos que também a lei determina que sejam feitos, por exemplo, produtor rural, que aí já é fora do nosso mercado de sala de aula, né, vamos dizer assim, de professores, mas que também, se tiver essa renda paralela, precisa declarar. Houve uma mudança com relação à idade mínima para se obter o CPF. Hoje é necessário a pessoa ter o CPF a partir de quantos anos? Os dependentes a partir de 12 anos. Então, todo jovem que for dependente e que tenha feito aniversário até 31/12/2004, precisa ter o CPF para ser agregado como dependente na declaração dos pais. Se for um menino de 12 anos ou uma menina de 12 anos, cujos pais transferiram o imóvel para a criança com o fruto dos pais, essa criança é passível de declaração? Sem dúvida, todo brasileiro que tenha bens acima de R$ 300 mil precisa ter essa declaração, qualquer que seja a idade da pessoa. E quais os documentos que deve se utilizar para elaborar a declaração? Muito bem. Primeiro é baixar o programa de 2017 da própria Receita Federal. A partir desse momento, você, com a declaração do ano anterior, faz então o preparo para entrar com os dados do ano de 2016. Então esse é o primeiro movimento. Um segundo movimento: é importante ter todas as declarações dos empregadores, das fontes de renda e dos bancos, onde mantém conta corrente, para que você tenha todos os dados possíveis que é pedido nessa declaração. E quem, segundo a Receita, foi isento o ano passado? No caso, se permanecer nessa condição, ele não precisa entregar a declaração. Ou seja, se ele não tem a renda dele não atingiu esse volume de R$ 28.557, não há necessidade de entregar. E não vai sofrer sanção nenhuma e nem perde o CPF? Nenhuma, e também não há nenhuma irregularidade nesse sentido em não entregar a declaração. E no caso da fonte pagadora, não informar esses vencimentos? Bom, se a fonte pagadora não fizer a entrega do informe de rendimento, o contribuinte tem que ir atrás e buscar esse documento, porque sem isso fica muito difícil para a pessoa justificar a receita. O que pode acontecer? A pessoa informa na declaração um determinado montante, a fonte pagadora informa outra, não há, então, como cruzar a informação, a Receita não sabe quem está certa, se o contribuinte ou a fonte pagadora. Daí cai na malha fina. Então esse é o grande problema quando você não tem um documento oficial da fonte pagadora para fazer a declaração. Por falar em malha fina, eventualmente uma pessoa que compre e peça aquela nota fiscal paulista, certo? E vai comprar supermercado, posto de gasolina, etc, etc, etc. Isso não é uma forma do governo controlar ou estar para e passo em cima da vida da pessoa?
Olha, isso é uma preocupação bastante intensa das pessoas, mas hoje a Receita já tem toda a movimentação financeira de todos os brasileiros que mantêm conta corrente em banco. Então, todos os meses os bancos informam toda a tua vida financeira para a Receita. Então, esse receio acaba sendo alguma coisa não tão relevante, dado que ele tem todos os dados da sua vida financeira no banco de dados, né, que ele pode fazer uso dessas informações em qualquer ocasião. E pessoas que tenham ações, por exemplo, de algumas empresas europeias, ou mantém mesmo um montante em bancos americanos ou europeus? Tá. Nesse caso, se ele colocar a informação na sua declaração de imposto de renda, não há nenhum problema. Se ficar em todos os trâmites burocráticos, ou seja, fazer a remessa de acordo com a legislação e informar isso ao fisco, não há nenhum problema, pode manter normalmente todos os seus investimentos no exterior, que não há penalidade alguma em relação a isso. Não falei para vocês que o professor Hipólito ia te ensinar a transformar o leão num gatinho manso? Realmente sensacional, isso é muito importante nessa fase agora que estão todos desesperados, inclusive ouvindo em noticiários, 40% das pessoas entregaram imposto de renda, faltam 60% e termina no final do mês. A gente volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com a TV Simpro, hoje batendo um papo rápido, mas extremamente elucidativo, com o professor Hipólito Leonardo Pereira, falando de imposto de renda, que preocupa a todos os brasileiros. Professor, no caso, qual o modelo de declaração que pode se entregar, o completo ou o simplificado? Qual a diferença disso? Muito bom. O modelo completo, a pessoa que está declarando vai aproveitar todos os gastos que ela teve com médicos, educação, considerando a limitação legal para esse gasto. No caso de saúde não há limitação, e gastos com dependentes também é limitado a um determinado valor. No caso do simplificado, é o modelo que usa o desconto padrão. Então, determinado valor que ele tem de renda tem esse desconto padrão de 20% até uma limitação de R$ 14.200 ou algo próximo a isso. Muito bem, o próprio sistema já, na hora de colocar os dados, já informa para o contribuinte qual é o modelo mais adequado para aquela situação. Então, esse é um item que o contribuinte não tem muito que se preocupar, que a própria Receita já informa a ele, no momento da declaração, qual é o modelo que mais adequado, aquele que vai pagar menos imposto ou aquele que ele vai ter uma restituição maior. E quais são as pessoas que o declarante pode incluir na sua declaração? Muito bem, os filhos menores de 21 anos ou menores de 24 se universitários ou estiverem cursando ensino médio. Pode também colocar os pais, os avós, desde que a renda desses familiares estejam na sua declaração. No caso de pessoas casadas, o cônjuge e alguns outros
algumas outras pessoas que a própria lei permite, por exemplo, menores que ele tenha a guarda, mas tudo isso dentro da limitação legal, que a pessoa tenha legalmente aquela pessoa como dependente para efeitos de imposto de renda. No seu foco, professora, o que é melhor para o casal? Fazer a declaração conjunta ou separada? Muito bem, se o casal tiver duas rendas, os dois trabalharem, provavelmente seja melhor fazer em separado. Caso um dos cônjuges não tenha renda, é mais interessante fazer a declaração conjunta. No entanto, que eu recomendo fazer uma simulação. Como o sistema está aberto, você pode fazer a qualquer momento essa simulação e ver o que é melhor caso a caso. E com relação à atualização de valores na declaração, como é feito isso? É possível isso? E de que forma? É factível também? No caso, estamos falando de bens. A legislação não permite que se faça a atualização dos bens. O que a legislação diz é que tem que declarar o valor pago. Se você adquire um imóvel há 15 anos, durante todo esse tempo, enquanto estiver de sua posse, sua propriedade, esse valor vai permanecer o mesmo na declaração. Caso, por algum descuido, a pessoa faça uma atualização, ela pode ser obrigada pelo fisco a pagar a diferença, que é o ganho de capital. E aí a alíquota é de 15% sobre a diferença entre o valor pago e o valor atualizado. Não existe vantagem, então, em fazer uma atualização? Não há vantagem nenhuma. A única exceção que a lei permite é benfeitoria em imóvel, você pode acrescentar essa benfeitoria, desde que guarde os recibos, os valores gastos, para uma eventual fiscalização. Uma vez feita essa majoração do valor do imóvel, quais as benesses do declarante? No caso, quando ela vender o imóvel, a apuração do ganho de capital será menor. Isso estamos falando no caso da benfeitoria. Aí, em relação à atualização com as benfeitorias, aí sim tem um ganho de capital menor e a pessoa vai pagar menos imposto de renda. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, compra-se um imóvel financiado. Correto. Certo? Paga-se 10, 15% do valor do imóvel, o restante financia-se e paga-se paulatinamente, mês a mês. Correto. Como é feita essa declaração? Pelo total ou por aquilo já pago? Não, pelo valor pago. Tá. No caso de imóvel, a norma da Receita Federal é fazer o valor pago até a data que está sendo feita a declaração. E à medida que o tempo passar, até o final do contrato de financiamento, ano a ano, vai incorporando o valor pago nos 12 meses, até finalizar o contrato. Por exemplo, uma pessoa que não tenha sido creditada da restituição do imposto de renda do ano anterior, certo, como ela deve proceder? Nesse caso, provavelmente, ela caiu no que a gente chama de malha fina. A malha fina, a informação está disponível no site da Receita. Então a pessoa entra no site da Receita e faz uma verificação qual é a situação das suas declarações anteriores. E no próprio site ela pode, eventualmente, se for o caso, fazer uma retificadora e aí acerta, regulariza a situação com o fisco. E quais as sanções que a pessoa sofre? No caso, ela não tem sanção se for de livre e espontânea vontade, ou seja, ela mesma busque a solução. Agora, se ela aguardar comunicação do fisco, eventualmente poderá ter acréscimos legais, multa e correção monetária. Aí, vale a pena você prestar atenção nessa conversa com o professor Hipólito, muito interessante. Se você tiver alguma dúvida que não foi perguntada aqui durante o programa, entre em contato com o Simpro, que fica na Rua Carmela Dutra, 147. Ou então ligue para cá, 11 4799 7066
ou 4799-1106. Ou então mande um e-mail, simpromogi@uol.com.br, ou podem entrar no site também e se comunicar com o Simpro, que é www.simpromogi, com N de Noruega.org.br. A gente volta em instantes. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui na TV Simpro, hoje recebendo o professor Hipólito Leonardo Pereira, falando sobre imposto de renda. Você viu uma pergunta que eu fiz no bloco anterior a respeito da declaração conjunta. Correto. Vamos supor que a mulher ela tem uma renda mínima ou não tem a renda, e o marido a coloca como dependente. Esses dados, numa eventual querela conjugal, vai ser aventado isso? No caso, todos os bens em conjunto do casal vai formar vamos dizer assim, o total de bens para divisão. Então, numa eventual separação, sem sombra de dúvida, todos os bens do casal serão motivo, né, de análise e de partilha pelo judiciário. Isso é muito importante, na hora de você declarar conjuntamente, ou então separadamente, é uma coisa que deve ser aventada. Exatamente. Quais são os principais cuidados a tomar para se evitar erros no preenchimento dos formulários? O que a Receita tem instruído os contribuintes é cuidado na hora de digitar os valores. Só separar centavos com vírgula. Porque se colocar ponto, o sistema entende que é separação em milhares. Então, por exemplo, 20 mil reais vira 200 mil. Isso, então, impacta no cálculo de todos os dados para a Receita. O segundo problema que ocorre com frequência é dados dos dependentes. Um dependente tem renda e, por esquecimento ou algum outro problema, o declarante não coloca essa renda dos dependentes, também cai na malha fina. E gastos com saúde, principalmente médicos, dentistas, hospitais, só para o declarante e seus dependentes. Por exemplo, pagou tratamento de saúde para uma tia que não é dependente. Isso não vale, não tem embasamento legal para colocar esses dados. E todos os demais itens, fazer um checklist se todos os dados entraram para a entrega da declaração. E uma dúvida, vamos supor que a pessoa ganhe um salário X reais por mês, e recebe Y por fora. Certo. Mas na hora de movimentação bancária, etc., aparece que ela teve um gasto superior aos seus ganhos. Como é que fica essa situação? Se a pessoa for chamada pelo fisco, ela vai ter que se justificar. Então é muito importante que se guarde essa proporcionalidade. Ou seja, toda riqueza aparente, o fisco tem como buscar as informações. Inclusive, aparecer nas redes sociais com bens em viagens e tudo mais, você pode eventualmente ser questionado pelo fisco. Então eles têm capacidade para olhar o que você declarou com aquilo que você aparenta ter e pode eventualmente ser questionado. A trama que o imposto de renda armou, certo, para buscar algumas falhas no declarante é grande.
bastante grande e eles têm uma capacidade de processamento muito elevada. Então, não fiquem tentados a burlar ou tentar enganar o fisco, que isso pode gerar problemas e multas gigantescas. Por exemplo, uma pessoa que seja chamada ao imposto de renda Sim. para dar uma satisfação. Por exemplo, ele fez 2 viagens à Europa e ele não ganha o suficiente para pagar essa passagem. Porém, ele ganhou essa passagem. Certo. Da companhia aérea, etc., o chamado Buddy Pass. Isso. Como é que isso fica? Não, ele tendo a comprovação de como houve o pagamento e se ele ganhou e isso fica justificado, evidentemente o fisco vai levar em conta essas informações. Mas, de antemão, se houve essa entrada de recursos, pode ser um prêmio ou alguma coisa desse tipo, ele deve colocar na sua declaração. Aí é um ganho isento ou não tributável e fica plenamente justificado. Na sua opinião, o imposto de renda, o leão, ele está mais draconiano ou não? Ele sempre foi draconiano. Isso não é de hoje. O que nós precisamos é ter mais cuidados para que ele não tenha motivos para chamar o contribuinte e ter todo aquele aborrecimento de marcar hora, enfim, se justificar. E o ideal é que ele guarde a sua documentação durante 5 anos, para que, se for chamado a qualquer momento, ele tenha os documentos prontos para prestar esses esclarecimentos. E se ele não os tiver? Ele terá um trabalho dobrado, que terá que ir atrás novamente dessa documentação para recompor os documentos que serviram de base para fazer a declaração naqueles anos anteriores. Qual o prazo para a entrega do imposto de renda? Dia 28 de abril, à meia-noite. Dica: não deixe para o último dia. Se faltar algum documento ou tiver algum problema, você pode vir a pagar multa se deixar para entregar fora do prazo. Então, mesmo que tenha alguma pendência, envie a declaração e depois faça uma retificadora lá no mês de maio ou quando você tiver os novos dados. Sem sofrer sanção nenhuma? Aí não sofrerá sanção alguma. Tá aí, se você tiver dúvida, mande a declaração assim mesmo. Não se omita de enviar a sua declaração para o imposto de renda e depois, se necessário, você faz as retificações devidas. Ou, então, bata um papo com o professor Hipólito, que ele vai lhe solucionar as dúvidas que você tenha do imposto de renda. Professor Hipólito, ele está aqui no Simpro, faz parte do Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi e Região, que fica aqui na Rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada. O telefone é o 11 4799 7066 e 4799 1106. E o e-mail daqui é simpromogi, com n, @uol.com.br ou então www.simpromogi.org.br. Professor Hipólito, muito obrigado pelo bate-papo. Faltou uma série de perguntas, mas o tempo em televisão é muito exíguo. Mas realmente faltou. Se você tiver dúvidas, ligue para o professor nesses telefones aqui do Simpro. Muito grato pela presença. Obrigado. Até a semana que vem. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e Região, trabalhando por você.